Amém. Irmãos, eu quero agora trazer uma palavra com o tema uma nobre missão para todos nós. Eu quero fazer uma oração antes. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua unção esteja sobre mim e sobre essa igreja, que a tua palavra possa surtir efeito na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Que nós possamos receber com mansidão esta palavra que é poderosa para salvar nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Uma nobre missão para todos nós. Eu quero falar hoje aqui de um projeto que nós estamos iniciando agora, mês de setembro, sobre conquista de almas. Em todas as épocas, sempre houve um povo que não conhece a Deus, pessoas que andam errantes, sem perspectiva de vida, sem conhecimento nenhum de Deus, e a igreja, através dos séculos, tem feito o seu trabalho. Mas eu digo que agora existe uma agravante, é que nós estamos vivendo no tempo do fim. Sabe, irmãos, qualquer pessoa que não é alienada, que acompanha os noticiários, que vê o que está acontecendo no mundo e no Brasil, chega à conclusão de que nós estamos vivendo no tempo do fim. No tempo do fim. É muito interessante que no livro do profeta Isaías, o profeta que mais menciona sobre o Messias na Bíblia, um dia esse profeta anunciou que no período que o Novo Testamento iniciaria, estava começando o tempo do fim, que quando Jesus veio a essa terra, o tempo final já começou, desde o nascimento de Jesus, só que agora nós estamos vivendo nesse cruzar da linha, nós estamos nos aproximando de um momento muito crucial da história, que é o momento em que Deus irá vingar o seu povo, que Deus irá punir aqueles que têm rejeitado, e nós estamos vivendo nesse momento de oportunidade, de dar uma avançada para conquistar o maior número possível. E eu quero ler aqui, junto com os irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Diz assim: o Senhor escolheu 70 discípulos e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz repousará sobre ela. Mas se não houver, a paz voltará para vocês. E o versículo 9 diz: curem os doentes que nela houver, naquela casa, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Ou seja, o reino de Deus já chegou no nosso meio. Nesse texto, Jesus envia 70 discípulos de dois em dois, e o interessante é que nós lemos no outro culto, no início, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus acaba de dizer que eu recebi toda a autoridade, portanto, o mandado que eu estou dando, a missão que eu estou dando para vocês, não é uma missão que vocês vão fazer por conta própria, não é que vocês vão tentar convencer alguém, não, vocês vão chegar lá com a autoridade do nome de Jesus, toda essa autoridade que ele recebeu, baseado nessa autoridade, ele agora está nos enviando para fazer uma missão extraordinária, de curar os enfermos, de levar o evangelho para os pobres, como a Bíblia diz, e fazer um grande avivamento, fazer um grande mover de Deus na nossa cidade. E aqui ele envia esses 70 para os lugares onde ele deveria passar, e ele diz: não levem sacola, nem sandália,
Deus não está querendo dizer que nós temos que ir de pé descalço, desprovido. O que Ele está querendo dizer é que nós devemos parar de preocupar com as coisas dessa vida, parar de nos preocupar com o nosso conforto, sair da nossa zona de conforto, se lançar em nome de Jesus, confiando nele. E quando ele diz também, a ninguém saudeis pelo caminho, ele não está querendo que a gente seja mal educado, mas o que ele quer é que nós não nos ocupemos com outra coisa agora, a não ser aquilo que ele nos chamou para fazer. Fala de foco, fala de organização. Quando ele diz que nós seremos enviados como cordeiro para o meio dos lobos, ele está dizendo, vai haver desafios, vai ter dificuldade. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele nunca disse que depois que nós aceitássemos Jesus, nós fôssemos evangelizar, nós seríamos bem tratados. Não, ele disse que todos quantos querem viver vida piedosa serão perseguidos. Ele disse que nós estamos sendo enviados como cordeiros para o meio dos lobos. Os lobos são traiçoeiros, os lobos querem nos destruir, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E que nós estamos focados agora para chegar no objetivo, que é fazer com que as pessoas que não conhecem a Deus aproveitem a oportunidade enquanto é tempo. Isso é muito importante. Ele diz que nós devemos orar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Ele diz que nós devemos nos preparar para esta missão. E é uma missão que é para toda a igreja. Não é uma missão só para líderes de células, não é uma missão só para pastores, é uma missão que envolve todos nós. Irmãos, uma igreja que não tem um plano de missões, uma igreja que não tem um foco de cumprir um propósito de Deus para aquela cidade, não tem razão de existir. Não tem razão de existir. Nós somos chamados por Deus para formarmos esse corpo que vai gerar um impacto na sociedade, pela nossa vida. Eu lhe digo uma coisa, todos vocês estão sendo chamados para essa missão. Todos vocês que têm acesso a lugares onde nós não temos. Vocês têm muito mais oportunidades e privilégios, porque vocês já estão lá nas empresas, vocês já estão no Ministério Público, vocês estão nas escolas, você está no meio do campo missionário, e Deus conta com cada um de nós para distribuir de graça aquilo que nós recebemos de graça. Amém? Então essa é a hora. Eu creio mesmo, de todo o coração, que se o apóstolo Paulo tivesse vivendo nos nossos dias, ele teria dito, use suas redes sociais, abrange o maior número possível. Sabe, irmãos, eu estava pensando esses dias, se cada um de nós destinasse pelo menos 30% de todas as vezes que nós acessamos as redes sociais, para falar do amor de Deus, para levar o Evangelho, para ganhar os nossos seguidores. Tem tanta gente que tem tantos seguidores, sabe, está sob sua responsabilidade ganhar essas pessoas. Uma certa vez Jesus atravessou um lago e chegou para ir curar, lembra do Gadareno, o endemoniado Gadareno? Que quando Jesus chegou do outro lado do lago, ele veio ao encontro aquela pessoa que estava possuída por demônios, que morava nos túmulos, que se cortava todo sem roupa, uma coisa terrível, e Jesus o libertou. E quando Jesus o libertou, a Bíblia diz que ele pediu para ir com Jesus, deixa eu seguir o Senhor. Ele disse, não, volte para sua casa e conte para os seus aquilo que Deus fez por você. Volte para sua casa, pegue suas redes sociais e comece a falar o que Deus fez na sua vida. Volte para a sua rotina e comece a usar o seu tempo para evangelizar pessoas, para ganhar o maior número de pessoas possível, sabendo que você tem que estar preparado para receber não, você tem que estar preparado para ser hostilizado, porque a Bíblia diz que nós estamos indo para o meio dos lobos. Ele disse que você vai chegar numa casa e poderá não ser recebido, mas diga a si mesmo, paz seja nessa casa. Se houver alguém digno da paz, essa pessoa vai receber a paz. Mas se não houver, a paz vai voltar para vocês, vocês vão se dirigir para outra casa. Eu imagino que Deus está dizendo, o mundo está cheio de pessoas que estão clamando por Deus, pessoas tão maduras, pessoas que fazem orações sem conhecer a Deus, pessoas que fazem caridade, pessoas que estão preocupadas com o seu futuro, mas que não conhecem a Deus. Deus está nos enviando para uma missão de chegar lá e levar esse evangelho da salvação de Jesus Cristo. Mas não é só um evangelho da salvação, é levar a cura também. Deus quer que as pessoas sejam
salvas no seu corpo, na alma, no seu espírito, uma salvação integral. Por isso que é muito importante nós estarmos munidos da autoridade do nome de Jesus, com uma vida digna, para chegarmos lá e poder enfrentar a obra do mal, onde ela estiver. Cure os doentes que nela se encontrar, e anuncie para o povo dali que o reino de Deus é chegado. Esta é uma missão para toda a igreja. Nós estamos começando agora, no mês de setembro, um projeto chamado Casas de Paz. Casas de Paz. E o que é isso? Nós vamos, como Jesus enviou de 2 em 2 os seus discípulos, nós vamos enviar multidão de pessoas, de grupos de 2, 3, 4, conforme a quantidade de pessoas das células. Nesse mês de setembro, nós vamos treinar o mês inteiro, no Estado 10, vamos estar treinando líderes para liderar essas casas de paz. O que é a casa de paz? As células vão pulverizar por exemplo, minha célula tem mais de 20 pessoas. Eu já estou escolhendo quem são daqueles 20, as pessoas que têm já um treinamento e estão mais ou menos preparadas para se tornar um líder de uma casa de paz. O que é essa casa de paz? É que no mês de outubro, todas as células vão subdividir em pequenos grupos e vão entrar nas casas. Nós estamos fazendo isso agora no mês de agosto e setembro, definindo onde vai ser essas casas. Os irmãos da célula mesmo vão dizer, na casa do meu pai, o meu tio quer na casa dele, ou eu quero na minha casa. Então nós vamos pegar pessoas, por exemplo, uma célula que tem 10 pessoas, pode formar até 3 grupos de 3, e sobra um. Um é o líder, né? O líder da célula. Mas aí ele vai sair com 2 ou 3 pessoas, ele vai receber um treinamento aqui no mês de setembro, e no mês de outubro, na primeira semana, nós vamos entrar nessas casas, e durante o mês todo de outubro, no dia da célula, aquele grupinho não vai para a célula original dele, vai para aquela casa onde ele vai estar fazendo a casa de paz, que é uma espécie de IGE. Nós temos todo o material preparado para como será essa reunião naquele dia. As pessoas vão debaixo de uma unção, que eu vou já falar daqui a pouco, mas como vai ser? Cada líder que ele vai preparado para se converter bastante pessoas lá, suficiente para virar uma célula, e o dono da casa quiser que continue uma célula, ela vai se tornar uma célula. De repente, a minha célula pode se multiplicar em 3 ou 4, dependendo do número da célula, da quantidade de pessoas que tem. E se tiver um membro que não está muito preparado ainda para ser um líder, mas ele pode liderar a casa de paz, e se converter 3, 4 pessoas, e ele não vai ficar liderando como célula, porque ele não está pronto ainda, ele pode retornar para a sua célula no final do mês de outubro, trazendo aqueles convertidos que ele conquistou para Jesus. Vai ser muito maravilhoso. Ou então nós vamos designar um supervisor da mesma rede que vai assumir aquela célula lá e liderar até que aquele líder fique pronto para assumir a célula. Mas nós vamos ter uma grande multiplicação de novas pessoas. E quem são as pessoas que nós estamos querendo atrair, irmãos? Nós queremos ganhar as pessoas que não conhecem a Deus ainda, os chamados perdidos, aqueles que não conhecem o Evangelho, que nunca foram crentes. Nós queremos resgatar os desviados, aquelas pessoas que já foram crentes, mas estão afastados da igreja. Nós queremos também trazer os desigrejados. Quem são os desigrejados? São pessoas que são crentes, mas não têm uma igreja. Elas dizem, eu vou em qualquer uma, eu vou um dia aqui, outro dia ali, não tem compromisso. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, é na igreja que nós nos edificamos, é quando nós temos nossos relacionamentos muitas vezes com as diferenças, que sai faísca, é como um ferro que está molando outro ferro, é como aquele açougueiro que pega aquele ferro e passa a sua faca umas 2, 3 passadas, com certeza fere um pouco ali, mas o ferro fica afiado. Nós como crentes precisamos nos relacionar, independente das diferenças. É por isso que nós temos a Santa Ceia todo mês, para trazer a memória de novo de que nós somos um corpo de Cristo, que temos responsabilidade uns pelos outros, que devemos carregar as cargas uns dos outros, como diz a Bíblia. Então nós vamos fazer com que isso se torne uma realidade no dia a dia da nossa vida, amém? Agora, olha o que a Bíblia diz aqui, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos,
Aqui admoesteis os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. A nossa meta não é só falar do Evangelho e depois deixar para lá. Jesus disse que é para fazer discípulos, é para batizar esses discípulos. Batizar fala de inserir essas pessoas no corpo de Cristo, é para continuar ensinando elas a obedecer tudo que Jesus tem nos ensinado, e depois a gente enviá-las para fazer a mesma coisa na frente. Agora, esse texto diz que existe um trabalho a se fazer, que a vida cristã não é só você vir à igreja e ouvir uma palavra e ir para casa. Se for só isso, irmãos, nós estamos em maus lençóis, porque a vida cristã consiste em viver uma vida de relacionamentos. Se não houver relacionamentos, deixa de ser igreja, se torna uma religião vazia, cheia de dogmas. Nós precisamos cuidar uns dos outros, e quando a Bíblia diz que nós devemos demonstrar uns aos outros, não está falando só para pastores e líderes, mas é para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. O que é demonstrar alguém que está vivendo desordenadamente? É ajudar os irmãos no seu dia a dia a se tornar uma pessoa organizada na vida cristã. E a vida cristã inclui tudo, inclui a maneira como você usa o seu dinheiro. Tem pessoas que usam cartão de crédito até estourar e depois pedem outro cartão, e elas vão se afundando, e nós temos a responsabilidade de chegar perto delas e oferecer ajuda, e dizer: irmãos, eu vou te ajudar a administrar isso. Irmão, não pega bem para um crente viver assim, não é legal para a sua família. Vamos, é corrigir uns aos outros com amor, consolar os desanimados. Não é a gente taxá-los de pessoas que não querem saber de Deus. Se alguém está desanimado, a nossa responsabilidade como filhos de Deus é consolar essas pessoas, é oferecer ajuda, é estar perto. A Bíblia fala também nesse texto: amparar os fracos. Amparar os fracos, eu entendo de a gente carregar aquele que não está podendo caminhar sozinho. Nós não podemos dizer para alguém que está fraco na fé: vai ler a Bíblia, rapaz, te anima, rapaz. Não, nós temos aqui amparar. Amparar fala de você ajudar. Eu vou ler com você a Bíblia, eu vou estudar com você, vamos marcar um tempo, eu quero te ajudar com isso. Isso é muito importante, isso faz parte da nossa vida como cristãos. Por isso que nós temos que agora fazer um trabalho completo. Nós vamos sair das quatro paredes, nós vamos exercer a nossa influência como filhos de Deus nessa cidade, e nós vamos entrar com intencionalidade. Tudo que nós vamos fazer a partir de agora, inclusive nós estamos enxugando a nossa agenda, modificando, alterando a agenda, porque nesses próximos meses, setembro, outubro e novembro, nós vamos estar focados nessa missão de ganhar almas, de trazer pessoas, pastoreá-las. E eu vou dizer para você como que vai ser. Vai começar primeiro com um jejum de 21 dias, no dia 13 de setembro até o dia 3 de outubro. Nós vamos ter um jejum aqui na igreja, de uma refeição. Nós vamos tirar uma refeição por dia, é para toda a igreja. Pastor, isso é só os líderes de células que vão fazer? Não, irmão, deixa eu falar uma coisa. Inclusive, ninguém precisa ser líder de célula se não quiser. Você não está em pecado se você disser: eu não desejo nunca ser um líder de célula. Amém. Ser líder é só para quem tem um chamado de Deus e quem deseja. Se você sente o chamado de Deus, é como muitos de nós. Por exemplo, quando um tempo atrás, muitos anos atrás, eu fui garimpeiro, sabia? Muita gente não sabia, viu, Cleiton? Trabalhei no garimpo, no Rio Madeira. Tirei muito ouro, brincadeira. Eu tinha sido obreiro em Belterra, tinha começado a Igreja da Paz em Belterra. Eu era um novo convertido, um jovem solteiro, e teve uma época que eu fui para Rondônia com um amigo meu, e lá ele foi tomar conta de uma draga de garimpo e me convidou. E eu fui trabalhar uns dias com ele lá, e a draga era uma coisa fantástica, era tipo um hotelzinho flutuante no Rio Madeira, e tinha um quarto próprio para cada um. E tinha aquele motor que ficava trabalhando 24 horas por dia, e eu pegava um turno lá pela meia-noite para ficar operando aquela máquina que fica escariando lá o fundo do rio e mandando o material lá para a pendeira, que vai pendeirando e vai tirando ouro para lá.
E um dia eu estava lá no meu quarto, na minha folga, naquele flutuante. E eu estava lendo a Bíblia e eu falei comigo mesmo: eu só vou ser pastor um dia, depois que eu ganhar um bom dinheiro, porque eu vou ser um pastor autossustentável. Eu não vou depender de ninguém. Eu vou fazer o meu pé de meia e eu vou ser pastor quando eu tiver dinheiro para me sustentar. Deus não deixou. E eu já vi muitos dizendo isso: eu vou ser missionário jovens, que dizem assim: pastor, eu vou me formar, eu vou fazer um monte de coisa. É bom se formar sim, mas eu vou ganhar meu dinheiro quando eu tiver com 40 anos, já bem firmado, com meu dinheiro para me sustentar, e eu vou ser pastor. Dificilmente Deus concorda com isso e deixa. Sabe por quê? Mesmo que eu não tinha essa intenção que eu vou dizer agora, mas no fundo, é porque eu quero ser independente. Ninguém vai mandar em mim. A minha igreja vai ser do meu jeito. Só que eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus Cristo, e Ele chama quem Ele quer, e Ele está chamando todos nós para fazermos a nossa parte. Todos vocês. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que se você tiver o chamado de Deus para ser líder, não tem jeito. Como eu, não teve jeito. Eu sou pastor e sou com muita alegria. E eu tenho 61 anos, mas eu estou me sentindo mais jovem do que esse rapaz que está ali, ó. Desculpa, fiquei assim. Estou me sentindo muito mais jovem do que o Iderlan aqui, ó. Cheio de vontade, de energia e de determinação para ver essa cidade transformada pelo poder do Evangelho. E sabe por que eu creio que nós vamos conseguir? Porque eu estou vendo uma multidão de pessoas que estão cheias desse mesmo poder. E eu falei: se você tiver o chamado de Deus para ser líder, tudo bem. Mas se você não sabe que tem o chamado, ou você acha que não tem, mas você tem vontade de ser um líder, a Bíblia diz que excelente coisa você almeja. Você não está errado, você pode desejar, e nós vamos te treinar, e você vai ser um líder. Mas se você não quiser ser líder, você, assim mesmo, você vai ser um apoio para aqueles que são líderes. Amém? Nessa casa de paz, vão ter dezenas, centenas de líderes. E muitos de vocês vão ser aqueles que vão apoiar esses líderes. E nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Agora, como que vai acontecer? Agora eu vou dizer a programação. Preste atenção aí, para você não ficar de fora. No dia 13 de setembro começa um jejum. Por quê? Nós temos que nos preparar. Rogue ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Orem, prepare o lugar. Você vai para o meio dos lobos. Vamos orar para que esses lobos sejam enfraquecidos, para nós chegarmos lá com autoridade e conquistar as almas que estão presas a eles. Então, do dia 13, começa o jejum, 13 de setembro, e nesse mesmo mês começam os treinamentos toda terça-feira. Se alguém não fez ainda o Expresso 1 e 2, e que você quer ser um líder de casa de paz, nós vamos oferecer paralelamente ao Tadel os cursos Expresso 1 e 2, para quem ainda não fez. E nesse mesmo período vai ter o jejum, que termina no dia 3 de outubro. Esse dia será o dia do envio, porque depois de nós treinarmos os anfitriões que já estão sendo contactados, nós estamos organizando tudo. Durante o mês de setembro, vai estar tudo definido, em que casa que vai ser, quantos vão ser, quem serão os líderes. E no dia 3 de outubro, que encerra o jejum, nós vamos estar nesse dia, nos cultos de celebração, orando e enviando os anfitriões e os líderes da casa de paz. Aqui nos 4 cultos, nós vamos abençoar, nós vamos perguntar: quantos aqui vão ter uma casa de paz? Então, são donos da casa, onde vai ser a casa de paz. Os irmãos vão levantar, vão ficar em pé. Quem serão os líderes? Vai ficar em pé. E toda a igreja vai abençoar. E nós vamos, em nome de Jesus, fazer com que eles saiam daqui autorizados pela igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando esses irmãos chegarem nessas casas para pregar o Evangelho, e alguém apresentar algum doente para eles, eles vão dizer: traga essa pessoa para a gente orar. E imagina o que vai estar na mente desse irmão, que são vocês, que vai orar pelo doente sabendo: por trás de mim tem uma igreja poderosa que está orando. Ele está determinando. E nós temos a autoridade do nome de Jesus, que Ele disse: eis vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eis que vos dou autoridade para curar os enfermos, expulsar demônios. E você vai dizer: e nós temos a bênção da nossa liderança, os pastores estão abençoando, eu estou aqui autorizado por Jesus, autorizado pela minha igreja. Você não imagina o quanto de milagres que vão acontecer nessas casas de paz. Vai ser tremendo.
Então, no dia 3 será o dia do envio, dia 3 de outubro. Desculpa, dia 3 de outubro será o dia que encerra o jejum, é verdade, o dia do envio, quando eles vão começar as casas de paz. No dia 1º de outubro, nós vamos ungir a cidade. Vai ser uma sexta-feira, nós vamos ter uma noite de glória aqui, de busca do Espírito Santo, e nós vamos terminar mais cedo, e nós vamos ter já a cidade toda determinada em partes, e já organizada para cada rede, formar alguns grupos, e nós vamos sair daqui, todo mundo que tiver carro, vai pegar seus carros, vai dar carona uns para os outros, e nós vamos para lugares diferentes, mas no mesmo horário nós vamos ungir essa cidade, declarando que o poder de Deus é mais forte do que o poder do maligno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando Jesus disse isso, ele não estava com aquela mentalidade dizendo: o inferno vai fazer pressão e a igreja não vai ceder. Não, irmãos, é o contrário. A igreja que vai pressionar, a igreja que vai sair das quatro paredes e vai se apresentar, e o inferno não vai suportar. Nós vamos arrancar as almas das mãos do maligno e vamos trazer para Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos viver a nossa vida aqui, irmãos. Deve haver um constrangimento na nossa vida, pelo fato de nós sabermos quem nós fomos, pecadores miseráveis, como nós éramos, merecedores do inferno, como todos os outros, a Bíblia diz. E Deus, pela sua graça, nos salvou. E Ele usou pessoas para orar por nós. Ele usou pessoas que talvez deixaram o seu conforto e foram falar de Jesus para nós. E hoje nós estamos aqui com nosso futuro determinado por Jesus. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que não conhecem o Jesus ainda. Então, no dia 1º vai ser a unção da cidade. No dia 3 vai ser o envio dos irmãos para começar as casas de paz. E aí, no dia 12 a 14 de novembro, porque as casas de paz vão encerrar a sua programação na última semana de outubro. E no dia 12 a 14 de novembro, nós vamos ter um grande encontro lá no sítio da igreja. Um encontro com Deus, com todas as pessoas, os que eram desviados e voltaram para Deus, os que eram perdidos se converteram, os que eram desigrejados e decidiram vir conosco. E aí nós vamos fazer esse grande encontro lá no sítio, e com um diferencial. O encontro é sexta-noite, sábado o dia todo, e termina domingo, meio-dia, com um almoço de honra. Vai ser um almoço de gala, preparado, as mesas lindas, como se fosse para um casamento, e nós vamos chamar, todos nós líderes e pastores, vamos estar lá chamando todos os novos convertidos das casas de paz, e nós vamos dizer: nós queremos honrar vocês com essa refeição, dizendo para vocês que o que aguarda vocês é uma vida de vitória, um dia lá no céu, num grande banquete. Vocês são convidados para o banquete celestial, vocês estão da nossa família agora, e no dia batismo nas águas, no dia 27 nós vamos batizar essas pessoas, 27 de novembro, vai ser um dia maravilhoso. Anote na sua agenda, nunca mais essa igreja vai ser a mesma. E as igrejas dos municípios vão fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Nós estamos trabalhando sincronizado com eles, para que eles também participem disso. Então, no dia 27 de novembro, lembrando, recapitulando, no dia 12 é o encontro, de 12 a 14. No dia 27 de novembro, batismo nas águas. E no dia 3 de dezembro, nós teremos uma grande festa de colheita, a festa de multiplicação, onde nós vamos celebrar os frutos que Deus nos deu. Amém? Vai ser muito maravilhoso. Quantos vão participar disso? Vai ser tremendo, irmãos, eu não tenho dúvida. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, outra versão diz recolocar ou reconduzir. Se alguém se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, a maioria das pessoas que se afastaram do caminho de Deus não estão felizes lá fora.
Elas desejariam encontrar alguém que os puxasse, porque eles não estão felizes. Nós vamos fazer isso nesses dias, e nós vamos tratá-los com honra, porque nós sabemos que o que nós estamos fazendo é para Deus, não é para nós mesmos, não é para homens. Amém? Assim como Jesus, nós queremos e devemos ser movidos por compaixão pelos perdidos. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida assim. Eu tenho uma família, tenho uma igreja, eu sei que vou para o céu quando morrer, ou se Jesus voltar logo, eu vou subir, e não me importar com os perdidos. Nós temos que pedir de Deus: Senhor, me dá compaixão. Eu estou pregando para mim também. Eu não sou o melhor exemplo nisso. Nós juntos precisamos buscar de Deus isso. Senhor, aumenta o meu amor pelos perdidos. Me dá um coração pronto a abençoar a vida dos outros. Nós não queremos títulos. O nosso objetivo não é aumentar a igreja, crescer o número aqui. Vai crescer, vai, porque Deus quer que cresça. O nosso objetivo fazendo isso não é porque eu quero que minha célula cresça. Ela vai crescer, vai, porque Deus quer que cresça. Deus quer salvar mais pessoas. Mas se essa fosse a nossa motivação, era melhor não fazer. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é baseado numa paixão exclusiva, egoísta, não dura. Você já viu um jovem que se apaixona pela jovem e está tão apaixonado que todo mundo está vendo que não vai dar certo, os pais, a liderança, os amigos, mas ele está tão apaixonado que ele diz: não, se eu não casar com ela eu morro. E ele casa e morre do mesmo jeito. Morre o casamento, depois descobre que não ama mais, e ele diz que o amor acabou. Nunca teve amor, foi paixão. Paixão vem e volta, paixão passa, paixão é emoção. Desejo também de ganhar pessoas para ter um crescimento, um desejo egoísta também, gera um crescimento que nas primeiras dificuldades começa a desmanchar de novo. Mas aquilo que é gerado por causa do amor de Deus, aquilo que é gerado no coração de Deus é durável. Pode vir as tempestades, pode vir as lutas, a gente fica mais forte, amém? E é assim que nós somos, em nome de Jesus. Então o objetivo dessas casas de paz é levar o amor de Deus ao maior número de pessoas possível. O maior número de pessoas possível. Aleluia. Então eu quero convidar toda a igreja para isso. Essa missão deve ser motivada por amor ao próximo e inspirada na compaixão que Jesus sempre demonstrou pelos perdidos. A Bíblia diz que Jesus viu as multidões e ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. A visão que Jesus teve do mundo foi assim: meu Deus, um povo distraído, um povo sem noção, um povo caminhando nesse mundo sem esperança. É como a ovelha. A ovelha é um animal tão manso e tão inocente, que a ovelha vai comendo, vai pastando, e se tiver um abismo ela cai e morre. Ela precisa de um pastor botando cerca, botando limite, cuidando. E Jesus olhou para as multidões e viu isso, irmãos. Ele disse: tenho compaixão dessa multidão, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. E Deus está procurando pessoas que tenham um coração de pastor, para ir lá, levar esse evangelho, e não só levar o evangelho, mas depois pastorear essas pessoas. Com quantos Deus pode contar aqui nesta noite? Amém. Não é difícil, não é coisa do outro mundo, é algo que vai estar no coração de Deus, e Ele mesmo vai facilitar para fazermos o trabalho que Ele quer que façamos. Aleluia. Quando a gente diz que nós vamos chamar os perdidos, buscar os perdidos, será que algumas pessoas pensam que nós achamos que somos melhores do que eles? Não, de jeito nenhum. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 6. Aliás, capítulo 2, versículo 3 a 6. Diz assim: entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para Deus já está determinado o nosso futuro. O nosso destino é estar com Deus na glória. A Bíblia diz: quer durmamos, quer estejamos acordados, somos do Senhor. Então nós não temos nada a perder. É hora da gente se levantar na força do Senhor e dizer: nós vamos apressar o avivamento que Deus tem preparado para essa nação. Nunca foi tão necessário que a igreja se levante com esse mesmo espírito. Nós não podemos ficar como o irmão Aurino, talvez um que foi daqui para lá, outro mais para ali. Não, nós vamos fazer missões na nossa cidade, só que nós vamos de bando, nós vamos nos juntar, nós somos o corpo de Cristo, todos estamos envolvidos na mesma missão, e vamos conquistar as multidões para Cristo, em nome de Jesus, amém? Quantos querem participar disso de coração e ver os resultados acontecerem na sua vida? Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo que Deus mova o nosso coração para vivermos dias de avivamento. Irmãos, eu estou por ver. Eu vou ver. Eu e você vamos ver o que Deus tem preparado para essa geração através de nós. Nós vamos ver o que Deus vai fazer para cumprir aquilo que Ele já prometeu através de profecias sobre o grande avivamento começando aqui do norte. O Brasil inteiro vai ser inundado por uma onda de arrependimento. Não importa o que está acontecendo nos bastidores da política, no governo, tudo está debaixo do controle daquele que é amigo nosso, nosso Rei, nosso Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus vai usar a sua igreja. Eu quero convidar você para fazer uma oração mais ou menos assim. Você vai fechar os seus olhos e vai dizer: Deus, me ajude, me dá um coração que clama pelos perdidos. Talvez você nunca chorou pelos perdidos. Peça para Deus: Deus, eu quero acordar pelas madrugadas, perder o sono pensando na salvação das pessoas. Me faça isso, porque se eu tiver essa paixão, o Senhor vai me usar para ganhar pessoas. E eu vou orar pedindo para Deus responder suas orações. Feche seus olhos, vamos orar. Quantas pessoas você conhece que não estão com Cristo? Peça para Deus te dar um coração que queima por essas pessoas, pela salvação delas. Talvez são os parentes nossos, familiar nossos. Meu Deus, eu oro nessa noite pedindo que em nome de Jesus venha sobre nós uma convicção, um constrangimento, quando nós pensarmos quem nós éramos, para onde nós estávamos caminhando, e o Senhor usou pessoas para trazer o Evangelho até nós. Eu não posso ficar parado. Deus me ajude esse povo, ajude cada um dos irmãos a comungar desse mesmo sentimento, de um desejo profundo de falar do amor de Deus. Nós já temos a autoridade dada por Jesus, nós já temos o nome dele, nós já temos o poder dele sobre nós, já temos o Espírito dele habitando em nós. Nós queremos fazer isso acontecer daqui para frente, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pedindo que cada pessoa aqui que está colocando nome de pessoas diante do Senhor, talvez são parentes seus, familiares, que eles querem ver a salvação deles. Meu Deus, dê palavra para esses irmãos, dê ousadia, dê autoridade, dê unção para eles chegar até lá e falar do amor de Deus e conquistar essas vidas para Jesus. Eu oro em nome de Jesus, declarando que esta igreja vai impactar essa cidade, e nós não vamos sozinhos, nós vamos influenciar muitas outras igrejas. Igrejas pequenas, igrejas grandes, todas com a mesma mentalidade, porque é o mesmo Espírito que está em nós, é o Espírito que está neles, e o Senhor nos uniu para conquistar essa cidade, e nós vamos cooperar para a salvação da nossa nação,
em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço ousadia, intrepidez no falar e uma convicção de que eu tenho um chamado do Senhor para ganhar almas. Eu aceito o desafio, Senhor, de conquistar pessoas para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.